Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje será, de perguntas e respostas, trazendo vocês para minha intimidade. Vou responder algumas perguntas que vocês deixaram aqui no YouTube. Vou responder algumas perguntas que deixaram lá no Instagram. Inclusive, vou deixar passando aqui, para quem quiser estar me acompanhando, conversar comigo. Tô sempre por lá, tá? Agradeço a todas pelos comentários, pelos likes. Eu sempre leio, sempre respondo. E quero agradecer a cada pessoa que se inscreveu no canal. Vocês são muito importantes. Meu canal ainda vai fazer 2 meses. E daqui a pouco eu vou bater a primeira diretriz do YouTube, que é os 1000 inscritos. E eu tô muito feliz, muito grata, de verdade. Então, se você for nova, clica aqui embaixo, por favor, no botão de se inscrever. Tem um botão inscrever-se, clica nele, do lado tem o sininho, clica no sininho e na opção todas, que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai entregar pra você, tá bom? Então é isso, quero agradecer mais uma vez, não deixa pra depois, se inscreve agora, compartilha esse vídeo com alguém e vamos pra minha intimidade, vamos dividir todos os babados, saber tudo que tá acontecendo na minha gestação, me conhecer melhor, se tornarmos mais íntimas. Então é isso, vem comigo, bora logo pra primeira pergunta, responder tudo. E eu já peguei aqui minha colinha, tô com um caderninho, onde eu anotei todas as perguntas, tanto dos vídeos, como da caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram. E vão ser sortidas, tanto daqui do YouTube, quanto de lá. E eu vou juntar algumas perguntas que são parecidas. A primeira, que eu vou começar para já dar um enredo, eu coloquei tudo em ordem aqui, das perguntas que mais se parecem, para como se fosse um roteiro de vida. Então vamos lá. Idade, onde mora e onde nasceu. Algumas pessoas perguntaram de onde eu sou, algumas de onde eu nasci, por causa do meu sotaque, porque eu falo muito vice, porque eu falo muito gente, Todo vídeo eu tô falando, tá, gente? Vice é porque eu sou pernambucana, minha gente, eu sou nordestina e eu moro em Pernambuco atualmente, Eu sou de Jaboatão de Guararapes. Muita gente não sabe onde é Jaboatão de Guararapes, porque geralmente é falado, eu sou de Recife, Pernambuco. Então, eu sou de Jaboatão, Pernambuco, porém é bem pertinho de Recife, A gente pega um ônibus e chega lá. Eu nasci no Rio Grande do Norte. Nem todo mundo sabe, eu conheço muita gente, mas ninguém sabe que eu nasci no Rio Grande do Norte, Eu nasci no Rio Grande do Norte, mas eu vim pra cá muito pequenininha, com a minha mãe, porque meu pai era pernambucano. Então a gente veio pra cá desde pequenininha. E eu tenho 28 anos, eu falo isso em todos os vídeos. Tenho 28 anos, nasci em 97, gente, que completa o ano 19 de maio. Então assim, eu adoro receber feliz aniversário. E no meu aniversário do ano que vem, vocês já estão sabendo. A próxima pergunta foi: como descobriu as 2 gestações de gêmeos? Pra quem não sabe, que sempre nas capas tem o quarto do bebê, organizando a gaveta do bebê. Inicialmente, essa minha gestação aqui foi gemelar, porém eu perdi. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, mas no primeiro vídeo do canal tem falando tudo certinho, tá? Eu descobri a gestação do Caio e do Cauã, que é os meus gêmeos de 5 anos. Foi assim. Primeiro, de 18 para 19 anos, eu vou falar bem resumido para não ficar assim tão longo e tão repetitivo. De 18 para 19 anos, eu fiz alguns exames, quando eu comecei minha vida ativa de relação, eu fiz alguns exames porque eu sentia muitas dores que ninguém conseguia explicar. Eu ia para ginecologista, ia para todo tipo de médico. E fiz várias endovaginal, tudo, até entrar naquele tubo que a gente entra, para tudo eu fiz. E não descobriram nada, mas foi descoberto, que eu não podia ter filho, porque meu útero era um útero infantil e que não iria desenvolver e que não poderia segurar a gestação. Na época, com 18 para 19 anos, eu não me importava tanto, porque não era o que eu queria, não tive aquele impacto. E eu já estava com meu esposo na época. Aí foi passando o tempo, meu esposo sempre falava, vamos ter um filho, não sei o quê, só que nunca era a hora certa, Eu sempre falava, agora não, agora não. E vou já falar pra vocês, não existe hora certa, a gente recebe um filho de Deus quando a gente menos espera, quando a nossa vida tá toda de cabeça pra baixo, a gente vai e recebe um filho, porque a gente não tem filho, essa frase eu vou levar pra vida, a gente não tem filho quando a gente quer, a gente tem filho quando a gente precisa. Minhas 2 gestações me salvaram de mim mesma. Então, a primeira, eu descobri, foi planejado. A gente viu o meu período fértil, na primeira tentativa, no outro mês, a gente descobriu que eu estava grávida. Porém, eu fiz 3 ultrassons e só aparecia o primeiro gemelar, que é Cauã. Depois da terceira gestação, quando eu estava com quase 5 meses, depois da terceira ultrassom,
Eu tive um descolamento de placenta com... que não pode falar o nome. E fui para o hospital, para emergência e tudo mais, e lá foi descoberto que eram gêmeos. A minha reação da primeira gestação foi um susto, eu não conseguia falar. Coloquei minha calça, que eu tava de calça e blusa, coloquei a calça, saí chorando e só fazia assim pro meu esposo. E o médico que falou pra ele: parabéns, você vai ser pai de gêmeos. Na segunda gestação, que é essa agora, já descobrimos de primeira. Quando eu descobri a gestação, né, eu descobri no dia 2 de fevereiro. Eu fiz a primeira ultrassom dia 12 de fevereiro. Eu acho que foi dia 12 de fevereiro, posso estar enganada, mas eu acho que foi. E no dia 12 de fevereiro, na primeira ultrassom, já foi descoberto que era gêmeos. E minha alma já saiu do corpo. Porque de início eu não aceitava a gestação. Eu estava passando por um processo muito difícil na minha vida. E descobri que estava grávida. E depois de gêmeos novamente, foi uma loucura. Mas é isso. Hoje em dia já tá tudo tranquilo, tudo em paz. Tudo conforme Deus quer. E a próxima pergunta é: como foi descobrir que havia perdido um dos bebês? Então, gente, quando eu postei o primeiro vídeo aqui, né, falando todo o relato da minha gestação até aquele período, muita gente me chamou no Instagram, falando comigo, achando que eu tava triste no dia que eu postei o vídeo, mas eu não tava mais triste, sabe, gente? Eu esperei um tempo pra poder falar, eu esperei um tempo pra poder assimilar, entender tudo que tava acontecendo, desde a descoberta, desde tudo que tinha acontecido. Então eu vou falar pra vocês. Como foi descobrir que havia perdido? Essa pergunta ainda fica ecoando na minha cabeça. Eu fiquei, quando eu li ela, né, eu fiquei, como foi que eu me senti, né, que eu não sei explicar. Sabe aquela música, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? É o que eu acredito, tipo, Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Ele precisava me dar essa gestação para me salvar de mim mesma, depois eu vou explicar o porquê. Mas talvez não seria para ser uma gestação de gêmeos, e eu aceito tudo que Deus quiser. E se na hora do parto tivesse lá 2 bebês, porque um estava escondido, eu iria aceitar, iria ficar muito feliz. Eu realmente queria ser mãe de gêmeos novamente. Se fosse pra ser mãe, não, eu não queria nem ser mãe novamente. E agora que eu aceitei que tá tudo perfeito, que tá tudo lindo, se Deus mandasse 2, 3, quantos deles quisessem, eu estaria aqui pronta pra fazer a vontade de Deus. Então eu simplesmente entendi, agradeci, tava passando pelo processo e entendendo qual era o propósito de Deus. A gente não fica feliz, né, gente? Pulando de alegria, mas eu também não fiquei mal. Eu fiquei entendendo que Deus queria conversar comigo naquele momento, que Deus tinha muito para me ensinar através dessa gestação. A outra pergunta é: por que iniciou no YouTube e como se vê daqui a 5 anos? Eu juntei essas duas perguntas porque eu acho que tem tudo a ver. Então, gente, porque eu iniciei no YouTube, né? Eu tive um canal aqui no YouTube, mas eu não levava esse canal tão a sério. Eu não tinha constância de postar. Eu não sabia qual nicho eu ia seguir. Eu queria postar de tudo. E quando eu descobri essa outra gestação, eu me sentia muito sozinha. Eu tomava 3 tipos de remédio controlado. E eu vivia no mundo de Nárnia, gente, sozinha. Que é onde eu moro, é bem afastado da onde eu tenho amigas, né? Eu tenho mais amigas lá na Embribeira, que foi onde eu conheci meu esposo, onde eu passei parte da minha adolescência. E outras em Vila dos Carneiros e em outros lugares, sabe, gente? Eu não tenho muitas amigas aqui onde eu moro. Na verdade, eu não tenho uma amiga aqui onde eu moro. Eu conheço pessoas, né, que são maravilhosas, que são abençoadas por Deus, mas é cada um no seu cantinho, porque aqui todo mundo tem o que fazer, a gente já tem uma vida adulta. Eu digo amizades, assim, da adolescência. E o que acontece? Eu resolvi criar o canal justamente porque eu me sentia muito sozinha dentro de casa. Então, quando eu tive meu outro canal, eu tinha um nicho que era sobre emagrecimento, que foi o que estava decolando no meu canal, e veio muitas mulheres abençoadas por Deus. Às vezes a gente conversava pelo Instagram, eu respondia os comentários, eu via as pessoas comentando, e eu não me sentia sozinha ali. Então, quando eu lembrei disso, né, que eu tive essa gestação, eu falei com meu esposo: poxa, eu vou voltar a gravar pro YouTube. E ele super me deu uma força. Ele sempre falou, né, volta a gravar, é o que tu gosta. Enfim, aí eu voltei a gravar, tá dando certo. Eu tô vendo que Deus, ele me encaixou aqui com pessoas maravilhosas, com mulheres abençoadas.
tá vindo cada vez mais pessoas que eu nem imaginava, que tanto já fez parte do meu ciclo, tanto pessoas conhecidas que eu nunca imaginei, né, trocar um papo, como pessoas novas que também estão vindo sendo enviadas por Deus. Então eu sou muito grata do fundo do meu coração por cada uma de vocês, porque vocês não sabem o que acontece aqui do outro lado da telinha, né, que às vezes a pessoa está se sentindo sozinha, e ter vocês aqui é muito importante. Então é isso, por isso que eu iniciei o canal, para não me sentir sozinha. E também, né, porque eu sempre assisto vídeos de dona de casa, de mulheres aqui que me influenciam muito, que é 2+9, o casal abençoado, Dani, mãe de 5, eu assisto Luciana, também ela tem 5 filhos, eu assisto várias mulheres abençoadas, Glenda, enfim. E eu olhando a vida delas assim, né, o quanto Deus tem feito. Para muitos pode parecer nada, mas você que não tem, que você tem pouquinho, que você vê outras pessoas que também tem pouquinho conquistando, é algo que você fica muito feliz. E eu sempre pensava, meu Deus, que um dia Deus faça comigo também, sabe, que seja no tempo de Deus, mas que eu também possa ajudar meu esposo, né, também com essa renda. Porque como eu não tô trabalhando fora, né, eu recebo o meu Bolsa Família, graças a Deus, mas eu queria ter outras rendas, né? Eu já vendi de várias coisas, já fiz todas as coisas, mas se eu gosto de gravar, se eu gosto de dividir minha experiência com vocês, que Deus faça acontecer também, se for da vontade dele, né? Então é por isso que eu resolvi criar o canal. E a próxima pergunta é: você tem rede de apoio? Juntando essa pergunta com outra, né, que também tem a ver. Você tem família ou parentes e seu esposo? Vocês mantêm contato? Não vejo nos vídeos. Então, gente, primeiro sobre rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio. Minha rede de apoio é o meu esposo, né? Quando ele chega, ele me dá o apoio dele, faz as obrigações dele. E é isso. Sobre pessoas que vêm pra me ajudar, não tenho. É eu e eu mesmo. Rede de apoio é aquela que é dada sem você pedir ou sem ser passado na cara, implorado, sabe? Tem coisas que eu já passei na minha vida que eu não quero passar mais. Eu prefiro hoje em dia ter que me virar nos 30 do que ter que pedir e depois saber que aquele pedido vai ter consequências, porque eu acho que o que a gente faz pelo outro tem que ser feito de coração, tem que ser feito pelo amor que a gente tem pela criança, no caso do rede de apoio, né? Não porque alguém tem que te fazer, porque alguém tem que te pagar, ou porque alguém tem que te dar algo em troca para você ser minha rede de apoio, ou você me desrespeitar porque você me ajudou de alguma forma. Então eu não tenho rede de apoio. Tem dias que sim, que a gente sente falta, né, de ter alguém ali para nos ajudar. Eu sei que tem muita gente que lembra dos meus filhos e eu fico muito feliz, que sempre estão perguntando. Tenho vocês agora, né, que também se importam muito com meus filhos, que sempre eu vejo comentários tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E eu fico muito feliz, né, pela família que Deus vai enviando pra gente, para confortar nossos corações de coisas que a gente já passou. Mas sobre rede de apoio que eu tenho ativa, de estar sempre me ajudando, de eu poder contar sem algo em troca, ou sem briga, ou sem alguma discussão, ou sem algum desrespeito, não tenho rede de apoio. Minha rede de apoio é eu e Deus, e seja como Deus quiser. Agora, respondendo a outra pergunta, que é: você tem família ou parentes e seu esposo, vocês mantêm contato? Não vejo nos vídeos. Então, gente, a gente tem a família da onde a gente veio e tem a família que a gente construiu, né? A família que a gente construiu sou eu, meu esposo, Caio, Cauã, e agora tá vindo o Cauê. Essas são as pessoas que vocês vão estar sempre vendo aqui no canal, que eu vou estar sempre trazendo nossa rotina, dividindo nossas experiências com vocês. Já sobre as nossas famílias, tá cada um no seu cantinho, né? Eu tenho mãe, tenho pai, não tenho mais avós, né? Tenho irmãos. Minha irmã, ela mora em São Paulo. Eu tenho outro irmão que mora aqui, do lado da minha casa com a minha mãe. E tem meu pai que também mora em Jaboatão, que é o mesmo lugar onde eu moro, Jaboatão de Guararapes. Porém, com meu pai eu não tenho aquela aproximação paterna, sabe? Aquela fraternal, onde você tá sempre grudado, enfim. Porque foi assim que foi se tornando nossa vida. Meu pai, ele tem eu e tem outros filhos, ele tem a família dele, eu super entendo. E talvez seja o jeito que ele foi criado, talvez seja o jeito que ele quis viver. E tá tudo bem. Então, a gente se vê, meu pai desde criança, ele sempre pagou a pensão lá pra minha mãe, tudo certinho, mas ele nunca foi aquele pai presente, adorável e amável, não. A gente sempre se vê, se abraça, se trata bem,
mas não é aquele que eu digo, ai meu Deus, o melhor pai do mundo, enfim. E eu tenho que ser sincera a dizer, independente do que vão achar, eu tô dividindo a minha intimidade com vocês. E eu sei que muita gente entende também, e eu super entendo ele, cada um tem a sua forma de ver o mundo e viver, né? E talvez eu também não seja a melhor filha do mundo pra ele e tá tudo bem. Sobre a minha mãe, minha mãe mora aqui do lado da minha casa, eu vejo ela todos os dias, mas também a gente não tem a ligação de super mãe e super filha, porque a gente sempre tem um probleminha. Mas a gente tenta se entender, a gente tenta se respeitar, e cada um tem o seu jeito de pensar sobre a vida, cada um tem o seu jeito de tratar o outro. E eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível, gente. Tudo eu choro, tudo eu levo pro coração, tudo. Eu sou uma pessoa muito amorosa, que gosta de abraçar, e meus pais, eles não são tão assim, né? Eu procurava esse conforto lá na casa da minha avó, que faleceu quando eu era mais jovem, que era quem me dava uma bronca, mas ao mesmo tempo me dava um carinho, uma fraternidade. E tudo bem, a vida foi seguindo. Hoje em dia eu tenho meus pais que vivem a vida deles, que eu vejo, que eu falo, mas que também não são do mesmo jeito que eu não sei explicar, que talvez eu tenha os meus defeitos para eles, e que talvez a criação deles tenha sido diferente, né, o jeito deles, porque a minha criação também foi assim, né, não foi de estar recebendo amor, abraço o tempo todo, enfim, mas é o que eu quero passar para meus filhos. Eu quero ser aquele lá, sabe? Eu leio muito sobre isso, porque eu tenho muito traumas sobre isso. Então eu penso, meu Deus, que eu seja um lar, que eu seja o lugar onde, quando tudo der errado na vida, que espero que não dê, que meus filhos queiram voltar pro meu colo, independente se eu tenho um endereço ou não. Então é isso. Sobre meus parentes, são vivos, meus avós não são mais, tenho irmã, tenho irmão, mas cada um tá seguindo a sua vida do jeito que escolheu viver. Sobre a família do meu esposo, ele também tem parentes. Sobre o que ele sente e o que ele acha, só ele pode dizer. Sobre o que eu penso, eu prefiro que cada um fique no seu canto, que cada um viva a sua vida do melhor jeito. E é isso. Eu não quero ninguém dentro da minha casa. Eu espero não ter mais aproximação nenhuma. Eu acho que tem coisas ciclos que devem ser encerrados, e tá tudo certo. E tudo bem também. E também, gente, porque tem coisas que acontecem para abrir nossos olhos, né? Nem toda mesa que a gente senta, você tem que ser atenta. Quando você senta em uma mesa que uma pessoa levanta e o assunto é aquela pessoa, um dia o assunto pode ser você. E é isso que acontece sempre, né? Nessas famílias. Então vamos ficar cada um no seu cantinho, viver do melhor jeito, e tá tudo bem, tudo certo. Que Deus abençoe todo mundo. Próxima pergunta: quantas semanas de gestação? Eu tô agora entrando em 34 semanas de gestação, tá, gente? Aproveitando esse momento, né? No último vídeo eu havia falado que eu ia dividir uma coisa com vocês. Não tem perguntas específicas sobre o assunto, mas eu já vou dividir agora, já que eu entrei nas semanas de gestação. Então, na minha última consulta com a obstetra, né? Eu levei todos os resultados dos meus exames, a última ultrassom que eu fiz, levei tudo. E ela viu que eu tava com infecção urinária. Eu tô cansada, gente. Eu tô falando assim, ofegante, porque quanto mais eu converso, mais eu fico cansada. Mas enfim, ela viu, né, que eu tava com infecção urinária agora no último trimestre da gestação. Em todos os trimestres eu fiz exames e não tava, nunca tive infecção urinária. Mas agora no final apontou que eu tava lá, né? Então eu comecei a tomar os antibióticos. E o que a médica, né, me falou, a obstetra, foi que eu já tinha problema, né, para antecipar o parto, porque eu já tive pré-eclâmpsia na minha última gestação e eu sou hipertensa. Então, isso aí já é um agravamento para o alto risco. E eu já sou uma gestante de alto risco nessa gestação. Como eu descobri agora, né, que eu estava com infecção urinária, a gente está tratando, né, através de antibióticos, que eu creio em Deus que vai dar tudo certo no final. Eu vou repetir os exames e vai dar tudo bem. Mas ela me falou, né, que se não conseguisse, porque em algumas gestantes acaba que não consegue tratar só com antibiótico, aí a pessoa tem que internar pra tomar antibiótico na veia. Então eu já peço pra vocês que vão orando, porque é algo que eu não quero, ficar internada, mas se for preciso, né, seja o que Deus quiser, mas orem por mim, né, pelo meu bebê, para que dê tudo certo, para que venha no tempo certo e sem nenhum problema, porque esse é o meu maior trauma da vida, o dia do parto, porque o dos gêmeos não foi tão legal. Mas outra pergunta vai só amamentar ou pretende introduzir fórmula?
Então, gente, dos gêmeos, né, eu vou falar sobre a minha experiência e sobre o que eu quero agora. Minha primeira experiência que foi com gêmeos, eles, quando nasceram com baixo peso, porque foi um parto prematuro. Então, foi preciso tanto introduzir a fórmula como o peito. Então, eu ficava revezando e eu vi que chegou um momento que meu peito ficava tão cheio, que eu tinha que tirar e eu sempre doava da maternidade que eu fiquei. Sempre doava leite. Só que chegava um momento que meu peito estava tanto que ficava vazando de madrugada e me incomodava. E eu percebi que os gêmeos já não estavam mais querendo tanto o meu leite quanto o da fórmula. Eles queriam mais o da fórmula do que o meu. Então, nessa gestação, se tudo desse certo, eu queria muito só amamentar, viver essa experiência, até o dia que o bebê também olhasse assim e dissesse, não quero mais. Mas eu queria viver a experiência só de amamentar. Mas aí, né, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que vai ser, eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tá bom? Outra dúvida que vocês também deixaram aqui no YouTube foi, o seu bebê nasce esse mês? E também teve outra pessoa que perguntou, quando o bebê nasce? Então, gente, meu bebê, a data prevista pro parto era dia 6/10, né, que é 6 de outubro. Porém, como a médica antecipou o parto, né, ela antecipou por conta da minha pressão, e agora nem tem mais motivos ainda. Ele vai ser para setembro, então provavelmente ali na semana do dia 20. Que eu consiga gravar, que dê tudo certo. Também tem uma pergunta aqui que eu queria já achar ela, que é sobre o... Aqui. Já sabe se vai ser parto normal ou cesárea? Pronto, já aproveitando esse momento. Eu ainda não sei se vai ser normal ou cesárea, não tem cesárea marcada até então. E até então, se estivesse tudo bem, era o que sempre a médica me falava, que era sempre minha dúvida, né? Se estiver tudo bem, a gente deixa o parto normal, ela sempre falava, né? Se estiver tudo bem, não tem motivos pra gente ir pra uma cesárea. Porque a gente sabe que os médicos obstetras, né? Eles só querem ir pra uma cesárea se for realmente necessário. E eu também, dessa vez, eu já passei por uma cesárea, foi difícil a recuperação, eu não tenho a rede de apoio também, né, e eu ficava sozinha com os gêmeos, então eu queria muito agora que fosse um parto normal, e queria fazer a laqueadura, né, mas eu não sei como vai ser, gente, se for pra ser normal, se eu tenho passagem, não sei, que seja do jeito que Deus quiser, que seja lindo, que seja calmo e abençoado, do jeitinho que Deus está preparando, em nome de Jesus, vão orando por mim, pela minha vida e pela do meu bebê. Outra pergunta é, quantos anos os gêmeos têm? São muito lindos. Muito obrigado. Meu coração fica cheio de alegria. Então, meus gêmeos, eles têm 5 anos. Em dezembro, dia 16 de dezembro, eles completam 6 aninhos já. Nem acredito que eu tenho filhos. Quando um fica doente, o outro também fica assim. Quando um dos gêmeos fica... É inacreditável, gente. Quando o Cauã adoece pela manhã, aí Caio tá bonzinho. Quando é no finalzinho de tarde, Caio já começa com a moleza também. Só que, graças a Deus, os nossos gêmeos, né, o meu e meu esposo, eles são umas crianças muito fortes, têm uma imunidade muito boa. Porque eu nunca socorri os gêmeos com problema nenhum. Pra nunca dizer que eu nunca fui pro hospital com eles, eu fui uma vez que Caio teve uma celulite no olho. Então a gente precisou ficar internado para poder tomar um antibiótico, pra ver se ia dar tudo certo, se ia sair tudinho, se ia baixar, porque ficou bem inchado. E assim foi, deu tudo certo. Mas eu nunca socorri eles com gripe, com nenhum problema, graças ao meu bom Deus. Então é isso. Mas quando um fica doentinho assim, que a gente dá pra tratar em casa, com gripe, alguma coisa assim de resfriado, o outro também fica, viu, gente? Babado. E a próxima pergunta é, onde você comprou os móveis do bebê? E tinha uma relacionada também, que é, você poderia passar o link ou lugar que comprou a cômoda? Então, gente, os móveis do bebê, né? O berço ele ganhou de uma das madrinhas, então eu não comprei. E a cômoda foi comprada nas Casas Bahia pessoalmente, gente. Tava no precinho ótimo, eu achei ela linda. Inclusive tinha a cômoda, o guarda-roupa combinando e o bercinho. Só que eu não tinha dinheiro para pagar aquilo naquele momento, então eu não comprei o kit completo, mas tem todo lá. E no dia que eu fui nem tava tão caro assim. A cômoda, se eu não me engano, deu R$570 com a entrega todinha, tudo certinho, né? E foi uma das mais em contas que eu achei. Mas vocês também acham muitas cômodas mais baratas pela internet, né? Mas aí, como eu fui comprar pessoalmente, eu gostei dessa e trouxe essa. Outra pergunta. O bebê é do mesmo pai que os gêmeos?
Sim, o bebê e o gêmeo são do mesmo pai, né? Do meu esposo. Eu tô com meu esposo faz bastante tempo. Tem até uma pergunta. Você e seu esposo se conheceram onde? Quantos anos estão juntos? Eu e meu esposo, gente, é uma longa história. Eu e meu esposo se conheceu quando eu tinha 16 anos. A gente se conheceu na Indribeira, que é em Recife, que foi quando eu fui morar com a minha avó, né? Eu sempre passei um tempo, desde que eu era criança, na casa da minha avó e com minha mãe, na casa da minha avó e com minha mãe, mas teve um período, né, que minha mãe estava morando no Rio Grande do Norte na minha adolescência e eu vim pra ficar com minha avó. E foi aí que eu conheci meu esposo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 18 para 19, eu acho. E a gente foi se conhecendo, enfim, mas não era lindo e maravilhoso como é hoje, né? A gente se conheceu, a gente se gostou, porém a gente era muito... Eu era uma criança, né? Eu era muito nova, ele era mais adolescente, ele já tinha um filho, ele já era mais vivido que eu. E ele saía muito, eu não. Então a gente já se conheceu, aí a gente namorou, a gente já terminou. Nunca a gente deixou de estar junto. De ficar, né? Que é a atualidade de hoje, fala ficar. A gente nunca deixou de ficar. Mas assim, quando tudo deu certo, foi ali por volta de... Eu tinha 18 para 19 anos, que foi quando a gente firmou mesmo. Sabe? Que a gente tava mais maduro e que depois a gente foi amadurecendo, ficando juntos e se casamos e temos essa família que temos hoje, né? Seu marido te ajuda? Como que você tá me perguntando que meu marido me ajuda? Ele fez a obrigação dele. Então, gente, meu marido sobre ajuda, né? Que algumas pessoas falam o termo ajuda. Meu marido é uma bênção de Deus. Até o dia de hoje é o que eu posso falar, né? Se amanhã ele fazer alguma cagada, pode ter certeza que eu vou vir aqui fazer um pronunciamento daqueles e falar mal dele. Mas até o dia de hoje, meu marido é um ótimo marido e um ótimo pai. Ele mudou toda a concepção daquele menino, adolescente que eu conheci lá na Indribeira. Ele não me ajuda, ele faz as obrigações dele como marido, como pai. E é isso, a gente se dá muito bem. Mulher, eu tô suando. E a outra pergunta, né, que eu li junta foi como se vê daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou ter quantos anos? 28, 29, 30, 31, eu tô botando no dedinho. 32, 33. 33 anos. Sobre a minha vida pessoal, eu espero que eu esteja no raciocínio aqui melhor mentalmente de muitas coisas que eu já passei, que eu não precise nunca mais tomar nenhum remédio. É tudo que eu mais peço a Deus, né, que realmente, né, porque eu não tomo mais nenhum hoje por conta da gestação. Então por isso que eu digo que os meus filhos vieram para me salvar de muitas coisas. Então que eu não tome nenhum remédio mais pro psicológico, para nada, e que eu esteja muito bem com a minha família, que meus filhos vão estar com daqui a 5 anos, 11, tá? E Cauã e Cauê com 5. Então, assim, que eu esteja muito bem, que eu me sinta muito bem comigo mesma, que eu evolua como pessoa, que eu possa enxergar as outras pessoas melhores, que eu possa estar ajudando outras pessoas, que meu canal esteja grande, que estejam mais cheio de mulheres abençoadas, que a gente divida nossas vidas, né? Que a gente tenha uma troca. E é isso, que eu amadureça cada vez mais, que eu esteja mais perto de Deus, que eu faça mais a vontade de Deus. Inclusive, vou responder uma pergunta, né? Vocês me perguntaram se eu sou evangélica ou se eu tenho alguma religião. E tem aqui, é porque eu não vou responder muitas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu não sei onde ela tá aqui no meu livrinho, mas eu sei que teve essa pergunta. E, gente, eu vou falar pra vocês. Eu não sou evangélica, porque... evangélica é um termo que se usa para as pessoas, né, que seguem uma doutrina de uma igreja, pelo menos eu penso assim. Mas eu me considero uma pessoa crente, uma pessoa que confia em Deus, que tenta fazer a vontade de Deus, mesmo errando, mesmo sendo falha, mesmo sendo pecadora, porque isso nós todos somos, independente se estamos na igreja ou não. Eu tento fazer a vontade de Deus, às vezes eu erro, às vezes eu não faço do jeito certo, mas eu tenho que seguir a Deus, sabe? Então por isso que eu vejo e agradeço muito a vocês quando vocês falam, eu acho lindo quando tu fala de Deus, quando você é grata. E eu sempre serei grata, espero que eu nunca mude a pessoa que eu sou. Espero que eu nunca mude a minha essência, porque enquanto Deus estiver agindo na minha vida, e eu sei que sempre Deus vai estar agindo na minha vida, eu quero ser grata e nunca esquecer do que Deus tem feito e fez e faz na minha vida. Porque se eu fosse abrir aqui, minha gente, vocês iam ficar assim, ó, passada, mulher. Então, assim, eu sou crente, eu creio em Deus, eu tento fazer a vontade de Deus, mas eu não sou evangélica. Eu já fui evangélica desde pequenininha, mas sempre foi aquilo. Entro na igreja, passava um período, saía,
Mas espero que um dia, né, eu possa seguir ali, né, o evangelho, enfim. Mas eu sou crente, eu sigo Deus, eu sigo a vontade de Deus, eu tento ser uma pessoa melhor, eu leio a Bíblia, eu escuto pregação, eu escuto louvor, e é isso que importa. Tá finalizando as perguntas. Ah, sim, tem uma pergunta aqui também. Como estão os meninos para a chegada do irmãozinho? Gente, quando eu contei sobre a gestação para os meninos, é engraçado. Os dois reagiram assim, ó. É o quê, mãe? Como se tivesse passado. Mãe, não, eu não vou dividir nada, eu não vou dividir meu pai, eu não vou dividir brinquedo, eu não vou dividir nada. Hoje, se eles comprarem um batom garoto, ele fala, e o de Cauê? E não sei o que, o de Cauê. Tudo é Cauê, minha gente. Eles vão no quarto milhões de vezes olhar as coisas de Cauê e eles perguntam, mãe, meu irmão vai vir quando? Porque eu acho que Cauê, meu Deus, vai sofrer na mão desses meninos, vou ser o bonequinho deles. Vamos ver, né, com a chegada deles. E eu já vou finalizar o vídeo, né? Porque eu já falei bastante, vocês devem estar enjoados da minha voz. Mas, pra esse vídeo não ficar tão longo, sabe, gente? Não ficar falando um monte de coisa. Se vocês quiserem, né, uma parte 2, depois eu trago novidades, divido mais coisas, respondo mais perguntas, dúvidas, né? Se ficaram alguma coisa mal explicada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui e não for inscrita, por favor, mulher, tô te implorando. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Deixa um like pra mim também. E sobre comentário. Se você é nova no canal, se inscreveu, comenta aqui quantos inscritos tinha quando você se inscreveu. Porque a minha vitória é a sua também. E a minha bênção vai ser sua também. Pode ter certeza que quando você abençoa uma pessoa, Deus te abençoa muito mais. Então é isso. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada, a presença de vocês é muito importante na minha vida. Um grande beijo. Que Deus visite o meu e o seu lar. E até o próximo vídeo. Tchau, tô falando muito rápido.